Saudações e sejam todos bem-vindos ao canal Visão Global Sem Filtros. Na rubrica de hoje, Análise Jurídica Global, nós propomos a discutir o tema relacionado com as manifestações que aconteceram um pouco por todo o país e a reação policial decorrente dessa manifestação. Então, desde já pedimos que tire esses 30 segundinhos, inscreva-se no canal, dê o seu like, coloque os seus comentários, partilhe este vídeo, porque nós nos propomos a fazer uma análise isenta. É por isso que chamamos de análise meramente jurídica. Muito obrigado. Voltando para o nosso tema de hoje, e como é de conhecimento de todos nós, esta questão de manifestação, nos termos do artigo 51 da Constituição da República de Moçambique, todos os cidadãos têm direito à liberdade de reunião e de manifestação. Então, um dos grandes problemas que se tem levantado na nossa sociedade é saber se aqueles que se propõem a fazer uma manifestação devem ser previamente autorizadas por entidades competentes ou não. E também saber em que condições tanto o direito à manifestação pode ser impedido, pode ser interrompido, nos termos da nossa lei. Já agora, resulta do número 1 do artigo 56 da Constituição da República de Moçambique que os direitos e liberdades individuais são diretamente aplicáveis, vinculando as entidades públicas e privadas. São garantidos pelo Estado e devem ser exercidos no quadro da Constituição e das leis. Ou seja, para o gozo deste tipo de direitos e liberdades, o cidadão não precisa de uma autorização prévia de quem quer que seja. Entretanto, como é de esperar, a realização desse direito ou esses direitos de manifestação e de reunião vai depender de seguimento de um determinado processo, que é também legalmente previsto. Daí, olhando para o que diz a Lei nº 9/91, de 18 de julho, alterada pela Lei nº 7/2001, de 7 de julho, portanto, leis que regulam o exercício do direito à reunião e manifestação, diz no seu artigo 10, número 1, o que passamos a citar. As pessoas ou entidades que pretendam realizar reunião ou manifestação em lugar público ou abertos ao público deverão avisar por escrito do seu propósito com antecedência mínima de 4 dias. Dizer avisar é diferente de pedir autorização. Ou seja, nos termos desta lei, o que as pessoas que se querem manifestar precisam fazer é informar, no caso, a polícia por escrito e também, tanto a entidade competente, no caso pode ser o Conselho Municipal, da sua pretensão, conforme veremos outras informações a seguir. Segundo o número 2 do artigo 10 desta lei que temos vindo a citar, este documento escrito deve ser assinado, no caso dos partidos políticos e outras pessoas coletivas, pelos órgãos dessa entidade, tanto para poder fazer fé e direcionar, nos termos como indicamos acima, a entidades competentes, incluindo a própria polícia. Ora, chegados até aqui, é importante analisar em que circunstâncias os cidadãos ou pessoas coletivas podem ser impedidos de realizar uma manifestação. Ora, atentos ao artigo 4 da Lei nº 7/2001, de 7 de julho, a realização de uma manifestação só pode ser impedida caso ofenda a Constituição, a lei, os bons costumes e os direitos individuais ou de pessoas coletivas. No que diz respeito à interrupção de uma manifestação ora em curso, diz o número 1 do artigo 7 da lei indicada no artigo anterior
que a manifestação só pode ser interrompida se ela se afastar da sua finalidade ou objetivos e quando colocar em causa a tranquilidade e a ordem públicas. Ou seja, só nestas circunstâncias é que uma manifestação que estiver em andamento pode efetivamente obrigar a sua interrupção. Olhando especificamente para a manifestação que ocorreu concretamente na Rua de Resistência, esquina com a Avenida João Quixissano, tanto podemos aqui trazer algumas apreciações que, quanto a nós, afiguram-se de elevada importância. Não sabendo da existência ou não de uma informação escrita e dirigida a entidades competentes conforme resulta da própria lei que inclui entidades policiais, importa analisar os fatos transmitidos pelos órgãos de comunicação social e das redes sociais, onde se nota que as pessoas, num primeiro momento, apenas estavam aglomeradas com panfletos e entoando cânticos. Como se não bastasse, estavam estáticas e encurraladas pela polícia, até o momento em que a própria polícia iniciou o avanço e começou a fazer disparos de bombas lacrimogéneas, isto tanto conforme realçamos no primeiro momento. Mas depois temos um segundo momento que também é visível, onde Venâncio Mondlane concede entrevista na Praça da OMM a jornalistas nacionais e estrangeiros, tudo feito tranquilamente até que começassem os disparos direcionados a este grupo, que resultou no ferimento, por exemplo, do jornalista. Ora, entendemos que, independentemente de tudo quanto tenha sido violado, naquela ocasião específica em que Venâncio Mondlane estava simplesmente concedendo entrevista a jornalistas nacionais e estrangeiros, sendo que por essa via estava em jogo também o direito à informação que todos os cidadãos têm, a polícia poderia ter ido ter com Venâncio Mondlane, lhe conceder um lapso do tempo para que terminasse a entrevista e depois sair daquele local. Isto porque a violação dos procedimentos para o exercício de direito à manifestação não pode automaticamente implicar a violação de outros direitos que os cidadãos também tenham. Por exemplo, o direito à informação, o direito à vida e à proteção de sua integridade física. E mais, a administração pública, na sua atuação, ainda que existam violações dos particulares, deverá continuar a respeitar os princípios de legalidade, os princípios de colaboração da administração pública com os particulares, o princípio de proporcionalidade, estes dois últimos previstos nos artigos 8 e 14 do Decreto número 30/2001 de 15 de outubro, o que significa que, ao lado da necessidade de acautelar tanto o cumprimento das suas missões e garantir a legalidade das manifestações, estes princípios continuam também a estar presentes na administração pública e carecem de sua observância. Assim sendo, e conforme resulta das leis acima indicadas, é claro que tanto os particulares quanto a administração pública devem tanto pautar pela observância da lei na sua atuação e não implicando a violação da lei de uns por causa da violação dos outros. Porque o princípio de legalidade, este sim, precisa prevalecer em qualquer que seja a circunstância e quem sejam os envolvidos. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até o fim. Nós renovamos
a determinação de continuar a trazer este tipo de conteúdos isentos, de maneira a que possamos conseguir o equilíbrio necessário. Até breve.